nós vemos aqui a história de quando o rei de Judá e de Israel fizeram uma aliança. Porque para que você consiga entender isso muito bem, após a morte de Salomão, quem assumiu o reinado foi o teu filho Roboão. E quando Roboão assume o reinado, Israel é dividido em duas partes. Israel fica com 10 tribos para Jeroboão, com 10 tribos, e Judá fica com 2 tribos. Então, ou seja, o povo eleito, a nação eleita de Deus, foram divididos em 2. E ao ser dividido em 2, a Bíblia diz que Israel sempre teve reis maus. Diga comigo, Israel teve reis maus. E Judá, diga comigo, e Judá intercalava. Judá ora tinha reis muito bons, que Deus os amava, e ora tinha reis ruins. Nós vemos então que nessas divisões das tribos, nessas divisões do povo, cada rei ruim que vinha para Israel, ele afastava mais ainda Israel da presença de Deus. E um dos exemplos clássicos disso é eu acredito que um dos maiores reis a qual nós ouvimos pregar sobre Israel, que é Acabe. Porque Acabe, ele foi um dos piores reis que teve em Israel. Acabe, ele teve, a Bíblia mesmo diz, Elias disse a Acabe, ninguém levou Israel a tanta idolatria quanto você, Acabe. Acabe, ele foi um dos piores reis que teve em Israel. Por quê? A Bíblia ainda diz que ele era incitado pela tua mulher. A mulher dele o conduzia. A mulher dele sempre levava ele a ter atitudes más diante de Deus. Porém, Acabe conhecia a voz de Deus. Porque existe uma grande diferença quando nós estamos dentro da casa do Senhor e quando nós obedecemos a palavra que Deus fala. Porque quando nós apenas estamos dentro da casa do Senhor, não quer dizer que não vai vir adversidade, não quer dizer que não vai vir problema. Só que quando nós colocamos em prática a palavra de Deus, vem a adversidade, vem o problema, mas em todas as coisas somos mais que vencedores. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quando eu sou, porque aprenda que o povo de Deus tem diferença entre você ser ouvinte, tem diferença entre você ser ouvinte da palavra de Deus e praticante. Quem está entendendo isso? Quando você começa a ser praticante da palavra de Deus, as pessoas vão falar que você é chato, que você é metido, que você não se importa mais com ninguém, que você só quer saber de igreja, que você só quer saber desse Jesus, que só quer saber desse pastor. Quem está entendendo isso? Só que algo que nós temos que entender é que quando nós começamos a ser praticantes da palavra de Deus, nós nos tornamos inimigos do mundo e passamos a ter Deus como nosso amigo. E existe aqui uma grande diferença entre 2 reis que fazem uma aliança. Diz a palavra do Senhor que Acabe ouvia o que Deus dizia, porém ele não gostava do que ele ouvia, e por ele não gostar, ele não pratica. Sabe aquele tipo de pessoa que só pratica aquilo que lhe convém? Que só pratica aquilo que lhe agrada? Que só pratica aquilo que gosta? Quem está entendendo? Levanta suas 2 mãos bem alto aos céus, igreja, e diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, coloca por terra todo impedimento, toda ação do inferno, caia por terra, e que o teu Espírito seja exaltado, e que toda arma forjada do inferno parta em retirada, em nome de Jesus. Amém. Preste atenção numa coisa, igreja. Acabe, ele ouvia a palavra de Deus, e quando ela lhe era favorável, ele aceitava.
Só que a palavra de Deus sempre vai vir para passar a mão na nossa cabeça? Não. E quando a palavra para Acabe era de exortação, Acabe não queria receber não. Acabe achava que aquele lá que o exortou não era de Deus. Aquele lá que o exortou não era da presença de Deus, não era a vontade de Deus sobre a vida dele. Acabe, ele era o tipo de rei que ele gostava apenas de ouvir o que lhe agradava, o que massageava o seu ego. Só que nós vemos que Acabe, ele sendo um rei mau, um rei perverso, um rei que levou Israel à idolatria, um rei que instituiu a adoração a Baal de forma escancarada para todos verem. Ele faz uma aliança com um rei que aos olhos de Deus é muito bom, que é o rei de Judá, que fez aliança com Acabe. E o nome do rei de Judá é Josafá. Diga comigo, Josafá. Josafá, ele assumiu o reinado em Israel com 35 anos de idade. E ele reinou, diz a Bíblia, por 25 anos em Judá. E quando Josafá ele assume o reinado, Josafá ele já mostra que o coração dele está voltado para Deus. O coração dele não importa o que os outros iriam pensar, não importa o que os outros iriam dizer, não importa o que o pai dele havia feito, não importa o que o pai dele havia colocado em Judá, ele estava decidido a implantar o reino de Deus nessa terra. Quando você decide que você vai fazer a vontade de Deus, independente do que aconteceu com seus antepassados, independente do que meu pai fez, independente do que Beltrano fez, eu vou servir a Cristo, eu vou ser de Jesus. Você não vai precisar correr atrás de bênção nenhuma, elas virão até você e te alcançarão. Nós vemos que então Josafá, primeira coisa, quando ele assume o reinado aos seus 35 anos de idade, ele tira todos os altares que o pai dele havia colocado. Ele arranca todos os altares de idolatria, ele volta a instituir o culto a Deus, ele volta a instituir a presença de Deus ali para Judá, ele começa a prestar culto, e Josafá, ele era um homem temente a Deus. E a Bíblia nos ensina em Provérbios que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Nós somos ensinados a Provérbios. Quantos aí querem ser sábios? Dá glória a Deus. Porque quando você é sábio, você cai na lábia do outro? Você é enganado pelo outro? Você consegue perceber a mentira. Só que para que você seja sábio, você precisa temer a Deus. E é temer, é ter temor. É saber que ninguém engana. Você engana a bispa. Engana. Mas bispa, a senhora acabou de falar que quando a gente teme a Deus... Querido, nós somos seres humanos. O ser humano pode armar uma emboscada muito bem feita, sim ou não, igreja? E enganar todo mundo. Tem pessoas que enganam outra, que vivem aí 20, 30 anos com uma segunda família e ninguém nem desconfia. Quando vai ver, já descobre se eles estão até grandes. Sim ou não? O homem engana. Só que nós temos que aprender o seguinte, que quando nós temos temor a Deus, quando nós sabemos que ninguém pode enganar Deus, quando nós sabemos que não existe nada debaixo desses céus, que Deus não veja, que Deus não saiba, que Deus não escute, que Deus não conheça, nós começamos a temer, porque até os meus pensamentos, Deus conhece. A Bíblia diz que ainda a palavra nem chegou à minha boca, mas tu, Senhor, já conheces. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas o pensamento dela é negativo. Tudo para ela não vai dar certo. Ai, não vai dar certo. Ai, isso aqui não vai dar certo. Ai, aquilo ali não vai dar certo. Ai, o outro não vai dar certo. Nada vai dar certo na vida dela. E aí, quando ela vai fazer qualquer coisa, o que acontece? Não dá certo, porque a Bíblia também diz em Provérbios, assim como tu pensas na tua alma, assim tu és. Se você acha que tudo é difícil, ai, olha bispa, hoje em dia está tão difícil arranjar homem ou mulher de Deus, então para você vai ser difícil arranjar homem ou mulher de Deus, só vai arranjar tranqueira. Você só vai arranjar, como diz o missionário, curva de rio.
missionário falava para mim, não pega essas curvas de rio não, pelo amor de Deus. Você fica pegando uma curva de rio, porque a curva de rio para tudo que não presta. Curva de rio para galho, para folha, para tudo. Ele falou, não, pega a curva de rio não, só vai achar. Por quê? É difícil achar alguém de Deus. É difícil achar alguém que tenha a mesma visão que a minha. É difícil. Se você acha que é difícil, então desculpa, vai ser difícil. Porque assim como tu pensas, tu és. Agora, se você começar a mudar a tua mentalidade, começar a mudar a tua visão, não, o Senhor está comigo, eu vou conquistar, eu vou chegar lá, Deus vai me capacitar, Deus vai preparar uma mulher de Deus, uma mulher sábia, uma mulher idônea, que vai me impulsionar, que vai me acompanhar. Deus vai preparar um homem de Deus, um homem sábio, um homem abençoado. Não, eu tenho fé, bispa, que Deus vai abrir as portas, a empresa vai vender, a empresa vai multiplicar. Eu tenho fé que tudo dará certo, assim como tu pensas na tua mente, assim tu és. E nós vemos que aqui, o que Acabe pensava? Que o profeta Micaías não gostava dele. Mas na verdade não era o profeta que não gostava dele, era ele que não gostava do profeta. O profeta não tinha nada contra ele. O profeta não tinha nada. Só que você já reparou que tem aquele tipo de pessoa que toda vez que ela é corrigida, ai, fulano não gosta de mim, ai, fulano me persegue. Síndrome de Acabe, irmão. Se você vê alguém assim dentro da igreja, é síndrome de Acabe. Porque Acabe achava que Elias não gostava dele, sim ou não? Agora, nós acabamos de ler, ele fala para Josafá que Micaías não gosta dele. Micaías não gosta dele, que sempre prediz mal contra ele. Ou seja, quando diziam a verdade para Acabe, Acabe achava que não gostava dele. Só que na verdade, homem e mulher de Deus, ele tem que sempre ter na tua boca a verdade. Ainda que te doa, ainda que te machuque, ainda que você tenha que se posicionar de uma forma que está sangrando. E eu entendo disso. Tive que me posicionar numa determinada atitude esses dias, onde eu cheguei e contei para o pastor Denis. Eu falei, meu coração está deslacerado. Chorei a tarde inteira e falei para Deus, Deus, estou me posicionando assim por causa da tua palavra. Porque às vezes as pessoas falam, servir a Deus é fácil. Não, querido, existe um momento em que Deus fala assim, o que você vai fazer? Esse que eu coloco diante de vós, dois caminhos, o da bênção e da maldição. Escolhe. E se eu escolher para agradar ao homem, eu posso correr o risco de pegar um caminho, alguns ainda conheço, que conseguiu pegar o retorno e voltar. E aqueles que nunca mais conseguem voltar. Eu falei, Senhor, está machucando, está doendo, está sangrando emocionalmente, mas estou aqui firme. Porque todavia, Senhor, em Ti eu me alegrarei. Todavia, Senhor, ainda que essa situação me cause tristeza, ainda que essa situação me cause dor, ainda que essa situação me cause feridas, todavia, a minha alegria está em Ti, e todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Quando a pessoa tem síndrome de Acabe, ela acha que Deus persegue ela, que Deus se esqueceu dela, que Deus não se importa com ela. Cuidado. Querido, Deus se importa com todo mundo, mas Ele dá a cada um segundo as suas obras. Quais as obras que você tem diante dele? Obra que você faz o que dá? Você faz o que te apetece, o que te agrada? Ou você faz o que Ele te pede, ainda que sangre? Ainda que você fique por 4 horas sem parar chorando nos pés dele, e mesmo assim dizendo, eu aceito. Estou sangrando, estou machucada, mas eu aceito a tua vontade. Cada um recebe de Deus aquilo que você está disposto a dar. Acabe, ele estava recebendo de Deus aqui tudo que ele havia dado a Deus. Para que você consiga entender, essa foi a última guerra que Acabe foi. Porque antes dessa guerra, Deus usou a boca de Elias para dizer para Acabe, porque entenda o seguinte, naquela época existia um respeito muito grande sobre o momento do funeral, sobre o momento da morte.
O rei, então, ele tinha toda uma honra, o seu sangue era especial, eles consideravam muito. Eles eram um povo que sempre no momento da morte, sempre respeitaram, reverenciaram aquele momento muito sério. E uma das palavras que saiu da boca do profeta Elias, e você pode acompanhar aí comigo, está no capítulo 21, no versículo 24 de 1 Reis, diz assim: aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu comerão, porque ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava, e fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus, o qual o Senhor lançou fora da sua possessão e de diante dos filhos de Israel. Só que olha aqui para mim, Deus havia dito para Acabe como seria o fim dele, como seria a morte, como seria a morte da descendência, porque é algo que eu e você precisamos tomar cuidado, que a forma como nós nos posicionamos, os nossos filhos vão nos seguir. Eu estou aqui hoje porque eu estou seguindo o exemplo de quem eu vi. Sim ou não, igreja? Agora, se eu tivesse visto o missionário bebendo, o missionário nas drogas, se eu tivesse visto ele pregando aqui em cima do altar uma coisa e vivendo outra lá fora, você acha que eu estaria aqui hoje? Falaria, não, é mentira, é fachada. Isso daí é só a capa. Só que nós precisamos entender. Só que isso, bispo, isso é para todos? Não, isso é para você que está ouvindo a palavra. Deus está trazendo isso para você, que você é espelho para os teus filhos, você é espelho para as próximas gerações. Você pode trazer bênção sobre essa nação, sobre você, sobre a minha vida. Tem uma autoridade que, se nós confiarmos no Senhor, a bênção do Senhor alcançará a nós e as nossas gerações. Só que é preciso que nós venhamos aprender a andar como Josafá fez. Josafá, ele era um rei, apesar das suas imperfeições, mas ele era um rei que procurava agradar a Deus. Quando ele faz uma aliança onde o seu filho se casa com a filha de Jezabel e Acabe, e ali eles fazem uma aliança, Acabe vai para a guerra e ele chama Josafá. Só que Josafá, apesar de todas as qualidades, ele falhou que em um acordo ele não consultou a Deus. Tem pessoas que falam, bispa, mas eu só vou comprar um carro, preciso da autorização de Deus? Não sei. Se o carro quebrar na tua mão, pifar, depois não reclama com Deus, porque você perguntou para ele se aquele carro era para você. Bispa, mas eu só vou fazer um investimento aqui. Não sei. Aí vai da sua consciência, da sua intimidade com Deus. Eu tenho o hábito de tudo que eu vou fazer, consultar a Deus. É o que o Senhor quer, é a sua vontade. O Senhor vai estar comigo. Se o Senhor não for, eu nem vou. Se o Senhor for, eu vou. Quem está entendendo isso? Mas aí é de cada um. Por quê? Bispa, por que você faz isso, bispa? Porque eu estou mostrando a minha dependência para com Deus. E quando Ele te diz não faz, eu não faço, ainda que doa. Ainda que eu fique chorando, ai Deus, mas eu queria, mas eu não vou fazer. Ele falou, quer fazer, faz, eu te falei para não fazer. Então você escolhe. Porque eu já aprendi uma vez. Quando Deus disse uma vez para mim, não faça tal coisa. Falei, tudo bem, baixou Jonas, irmão, que na bispa teve uma vez. Desceu o mesmo espírito de Jonas. Tudo bem, vou fazer não, chegar lá. Quando chegou na hora, fui e fiz o que Deus falou que não era para fazer. Deus falou, não falar com tal pessoa. Fui lá e falei. Sabe quando eu estava entalada aqui? Quem está entendendo isso? Estava comprovando que uma pessoa estava entalada aqui, estava entalada. Deus falou, não fala que eu vou falar por você. Eu falei, eu estava dirigindo, eu lembro até hoje. Eu falei, sim Senhor, Deus, não vou falar. Quando vi a pessoa, pô, vem cá. E colocou tudo para fora. Saí até mais aliviada na hora. Só que aquilo me gerou consequências por 3 anos e meio. Aquela simples atitude, se eu tivesse me calado talvez por mais uma semana, por mais um mês, não teria vivido por mais 3 anos e meio com aquele problema.
Porque é assim que nós precisamos entender que as nossas atitudes geram consequências. Acabe iria colher as consequências das suas atitudes. Muitas vezes nós achamos, nossa, mas fulano tem uma vida tão abençoada, apesar de todo o mal que ele faz, apesar de todo o mal que ele vive. Querido, quando você olha a grama do vizinho, ela é sempre mais verde. A grama do vizinho é mais bonita, a grama do vizinho é melhor. Começa a cuidar para tu ver o tanto de bicho que tem, o tanto de formigueiro, o tanto de coisa que vai ter ali. Nós vemos que aqui Josafá, ele não consultou a Deus. Uma atitude dele quase colocou a vida dele ao fio da espada. Uma atitude. Às vezes nós pensamos, mas uma atitude não tem nada. Sabe o que tirou Moisés da terra prometida? Uma atitude. Uma atitude não deixou Moisés pisar na terra prometida. Quando Deus disse a ele, e olha que Moisés já vinha aguentando aquele povo por 40 anos, hein? E olha que Deus falou, eu vou destruir esse povo. Moisés levantou e disse, não, Senhor, não faça isso. O que dirão do Senhor? Moisés conseguiu mostrar para Deus, na sua simplicidade, na sua humildade, o quanto aquele povo dependia de Deus, mas aquele povo não conseguia ver isso. Moisés suplicou a Deus e Deus poupou a vida do povo. Só que quando chegou na vez de Moisés, alguém clamou por Moisés? Ninguém. Quando Deus falou, Moisés, o povo quer água, fala para a rocha que ela vai dar água. A rocha representava Cristo. Moisés foi e bateu com o cajado, e a rocha representava Cristo, e dali saiu água. Moisés exortou o povo, Moisés falou, Deus desceu e impediu. Depois que Moisés colocou tudo para fora, ele falou, agora sobe aqui. Está vendo ali? Ali é a terra prometida, você não vai entrar. Desce e prepara. Prepara Josué no teu lugar. E Moisés preparou Josué por 2 anos. Algo que nós precisamos entender é que a nossa vida toda deve ser pautada debaixo de oração. Mas é simples, consulte ao Senhor. Mas é simples, é só a escola que eu vou colocar o meu filho, ore a Deus. Mas é só isso que eu vou fazer, ore a Deus. E pergunta, é a tua vontade? Quem está entendendo, igreja? Porque o que aconteceu aqui? Josafá, então, ele já tinha feito uma aliança, ele já tinha um acordo com Acabe. E Acabe manda uma carta para ele e diz, Josafá, o povo está vindo contra mim, você vai subir comigo conforme o acordo que você fez? Qual a saída que ele tem? Vou subir, tenho que honrar a palavra. E quando eles vão subir, antes deles subir, Josafá diz, tem alguém a qual possamos consultar ao Senhor antes de ir? Acabe diz, tem sim. E Acabe chama 400 profetas. E esses 400 profetas, todos... Quantos profetas, igrejas? 400. Todos dizem uma boca só, sobe, que Deus é contigo e vai te dar a vitória e você vai voltar em paz. Pensa o ego de Acabe ouvindo isso. Só que Josafá percebeu que tinha algo diferente, porque quando você teme a Deus, pode o mundo inteiro dizer uma coisa para você, o Espírito Santo é quem testifica. É o Espírito Santo que guia. Quando você tem temor ao Senhor, é o Espírito Santo que fala no teu coração. Nesta noite Deus está dizendo para você, seja sensível, que eu quero falar com você, eu quero trilhar os teus caminhos, eu quero te dar a direção, mas eu preciso que você pare para ouvir a minha voz. E nós vemos que então o que ocorre aqui? Acabe diz, tem aí Micaías, e esse sempre prediz mal contra mim. E você já vê a diferença entre Acabe e Josafá, que Josafá diz assim, não diga isso, meu rei, não fale assim. E quando chama o profeta já é avisado no meio do caminho, vem cá, profeta, o rei está indo para uma guerra, e todo mundo está dizendo, que ele vai subir, que ele vai vencer, e que ele vai voltar em paz. Então você fala a mesma coisa, profeta. Fala a mesma coisa, que sua fama aqui já não está boa para Acabe, a situação já não está boa para o teu lado, então você fala a mesma coisa. Sabe aquele tipo de pessoa que quer comprar a Deus? Não, eu vou fazer isso aqui porque vai agradar a bispa, então se eu fizer algo errado, ela não vai me corrigir. Tadinho.
Eu vou fazer isso aqui para agradar mais Beltrano, que daí quando fulano fizer errado, não vai corrigir. Filho, quem é de Deus não se compra. Nem com ouro, nem com prata, nem com nada. Quem é de Deus, quer abençoar, abençoa. Não quer abençoar, Deus abençoa da mesma forma. Porque a bênção vem do Senhor. Só que quando você é profeta de Deus, não importa quais serão as consequências, você não se vende, você não volta atrás, você não se rende aos encantos do mundo, você segue prosseguindo em conhecer ao Senhor Jesus. E nós vemos que quando ele chega já orientado, e como ele já sabia como Acabe era debochado, o próprio profeta, quando chega e é questionado, então profeta, o que Deus te diz? Sabe o que ele diz a Acabe? Acabe, como todos te disseram, sobe, você vai vencer e vai voltar em paz. Acabe percebeu que ele estava sendo cínico. Acabe percebeu que ele estava sendo debochado e fala assim: diga a verdade a mim. Só que eu quero que você observe isso. Acabe queria ouvir a verdade? Não. Tem pessoas que chegam, Deus fala comigo, Deus começa a falar, não tem nada de Deus aí não. Tem de Deus não, isso daí é da carne, é a bispa que está falando. Alguém contou a minha vida para a bispa, alguém contou lá os meus podres para ela. Foi você, né, Fátima? Chegou mais cedo e contou meus podres para a bispa. Alguém contou, alguém falou. E aí Deus começa a mostrar, não é Deus não, é a bispa que sabe, ela ouviu, ela fez, aconteceu isso, o pastor de tal, a pessoa chega e fala que quer ouvir a verdade, mas quando vem a verdade, ela não aceita. Só que quando ele diz, então diga para mim a verdade, o profeta disse, a verdade é que você vai para a guerra, você vai subir e você não vai voltar, você vai morrer na guerra. Aí Acabe se revolta, vira para Josafá e fala, viu? Eu te disse que ele só planeja coisas más, eu te disse que ele me odeia, eu te disse que ele só fala coisas ruins contra a minha vida, ele nunca profetiza nada de bom. E Acabe questiona o profeta porque de 400, apenas um disse que não estava certo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando você está com Deus, não importa o que todos digam, faça o que Deus colocou no teu coração. Mas vão dizer que não vai dar certo, mas Deus falou dentro de mim que vai. Mas estão dizendo que eu não vou conquistar. Deus falou que eu vou. Deus falou que vai estar comigo. Deus falou que vai me ajudar. Deus falou que vai me socorrer. Então eu todavia confiarei no Deus da minha salvação. E nós vemos que ele é questionado, profeta, como você diz isso? E então ele chega e conta a história. O próprio Deus teve uma reunião no céu e disse, como faremos para alguém incitar Acabe a ir para a guerra, para que ele morra na guerra? E surgiu um espírito e disse, eu entrarei na boca de todos os profetas e direi da boca deles mentira, dizendo a Acabe que vá, suba para a guerra, porém que ele vai vencer, porém não vai. Quando o profeta diz isso, um outro profeta, Zedequias, que havia lá, ele desfere um murro no queixo de Micaías e diz, como você diz isso de mim? Olha a situação que o profeta estava vivendo. Ele estava dizendo que Deus mandou, sim ou não? Sim. E ele estava sendo humilhado. Porque muitas vezes quando você faz a vontade de Deus aos olhos do homem, você é humilhado. Mas diante de Deus você é exaltado. Não se importa com o que as pessoas pensem, não se importa com o que as pessoas dizem de você. O que importa é o que Deus vê no teu coração, é o que Deus vê em você, e Ele vai te dar vitória dentro daquilo que está no teu coração. E nós vemos então que o rei manda prender aquele profeta. O rei manda prender ele. E quando
Ele sai preso, o rei diz assim: e ainda diga que o alimente com pães de dores e água da angústia, e ele só será solto quando eu voltar. Micaias, indo preso, vira para o rei e diz: se você voltar, porque Deus disse que você não vai voltar. E ele é levado preso. Josafá, vendo tudo aquilo, não dava mais para Josafá voltar. Por isso que mais uma vez o Espírito Santo está dizendo: cuidado com as suas escolhas. Cuidado com a pessoa que você anda. Cuidado com a pessoa que você ouve conselho. Veja se a pessoa a qual você está ouvindo conselho, ela tem intimidade com Deus. Veja se a pessoa que você está ouvindo conselho, a pessoa que você está fazendo aliança, tem ligação com Deus. Tem pessoas que falam: ah, mas eu gosto de tanto dessa pessoa. Ah, mas eu amo tanto essa pessoa. Amém, eu não estou dizendo que você não deva amar. Eu só estou dizendo: tome cuidado com quem você vai fazer aliança. Porque Josafá temia Deus, Acabe temia? Julgos desiguais, a Bíblia diz: não vos junteis em julgos desiguais. E nós vemos então que Josafá vai para a guerra, junto com Acabe, que não tinha outra saída. E quando eles vão para a guerra, diz a palavra do Senhor, que Deus não se agradou daquilo. Porém, quando você é fiel ao Senhor, quando você teme ao Senhor, mesmo no dia mau, Deus se levanta para te livrar. Até no dia mau, Deus caminha com você. Levanta suas duas mãos bem altas aos céus agora e diga assim comigo: mesmo no dia mau, o meu Deus estará comigo. Aleluia. E nós vemos que então eles vão para a guerra. Só que quando eles vão para a guerra, Acabe já tem um plano. Diz assim: Josafá, vai você vestido de rei e eu vou vestido de servo. Josafá aceita. E quando eles estão indo para a guerra, diz a palavra do Senhor, que o rei de Ramote Gileade diz assim: faça um cerco e não lute contra ninguém, a não ser contra o rei de Israel. E quem estava vestido como rei, igreja? Quem estava vestido como rei, igreja? Então quem ia morrer? Quem está entendendo isso? Olha a emboscada que Josafá se enfiou. Tudo porque ele fez uma aliança sem pedir conselho ao Senhor. Olha a emboscada que ele entrou. O rei de Ramote de Gileade disse: não toque nem em grande nem em pequeno, em ninguém. Eu só quero o rei de Israel. Eu só quero o rei de Israel. O rei de Israel me basta. Não quero mais ninguém. E Josafá, vestido como rei, como diz um ditado aí fora, até explicar que nariz de porco, focinho de porco na tomada, já foi. O homem vestido como rei, na frente, com toda a couraça real. É o rei, vai morrer. E diz a palavra do Senhor que ele foi e caiu na emboscada. E eu quero que agora você abra comigo a tua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 31. Para que você entenda o que aconteceu. 2 Crônicas é um pouquinho para frente de 1 Reis, amado. 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 31, diz assim: sucedeu, pois, que vendo os capitães de carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejarem. Porém, Josafá clamou e o Senhor o ajudou no dia da tua angústia. Mas bispo, eu errei. Bispo, eu estou nessa situação por minha causa. Bispo, eu estou nessa situação por erro meu. A palavra está me mostrando e eu estou vendo que eu estou vivendo não é culpa de Deus. A culpa foi das minhas escolhas. Só que o fato de você ter errado não quer dizer que você tenha que ser sentenciado à morte. Porque Josafá, mesmo com uma aliança errada,
ele clamou e o Senhor desceu para livrá-lo. E nesta noite Deus está dizendo: se você clamar, eu posso mudar a tua história. E a Bíblia diz: e Deus os desviou dele. Você está no meio de uma guerra, fica tranquilo, que Deus vai desviar os seus inimigos. Ainda que a culpa, só que aprenda isso, ainda que a culpa da guerra seja tua. Porque nós temos o hábito como cristão de muitas vezes culpar o diabo. Sim ou não, igreja? Ai, o diabo me enfiou nesse problema. O diabo falou: não, eu só estou usando esse problema para te atormentar, mas você entrou sozinho. Nós temos que parar de ser uma geração que dá tanto poder para o diabo. Já foi dado a ele poder, querido. Ele já é o príncipe das trevas. E você quer colocar a tua vida na mão dele, querendo dizer que todo o problema que acontece na tua vida é o diabo. Eu não estou dizendo que não tenha problemas, que ele não se levante, que ele não coloque. Não estou dizendo isso. Tem sim. Satanás se levanta contra a nossa vida, Satanás se levanta contra nós. Só que o problema da nossa geração é que autorresponsabilidade não existe. As minhas atitudes não, eu não sou responsável por isso não, a culpa é do diabo. É uma geração que está dando mais poder ao diabo do que a Deus. Porque se o diabo consegue fazer tudo isso na tua vida, onde está o teu Deus para te guardar? Onde está o teu Deus para te proteger? Onde está o guarda de Israel, aquele que não dorme e não pisca? Você vê que toda vez que Israel foi entregue nas mãos dos inimigos, não foi o diabo. Deus permitia com que eles caíam na mão dos inimigos. Precisamos amadurecer e parar de dar tanto poder para o nosso adversário. Porque ele já é príncipe das trevas, ele tira a tua paz, ele tira a minha paz. Quem está entendendo isso? Eu não estou dizendo que o diabo não nos atormente, porque ele atormenta. A Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Só que ele não pode tocar em um fio de cabelo seu, se o teu Deus não permitir. Só que para o teu Deus te proteger por completo, sem ele permitir, você tem que estar alinhado com os propósitos de Deus. E nós vemos então que Josafá, ele clamou ao Senhor, e o Senhor o socorreu. Só que quando Deus fala alguma coisa, Deus cumpre. Deus cumpre. E diz a palavra então do Senhor, que naquela guerra, um arqueiro estava arrumando a sua flecha, e quando ele estava arrumando a sua flecha, a flecha escapou e acertou quem? Acabe. E Acabe diz para o seu capitão, diz: sai daqui, sabe que eu estou ferido, eu estou muito machucado. E ele sobe a colina. Quando ele sobe a colina, a sua intensidade do seu sangue começa a sair muito maior. E diz a palavra do Senhor que Acabe morre naquela guerra, conforme a palavra do profeta. Josafá viu tudo isso acontecer, porque sabe qual é o erro também da nossa geração? Você me permite falar, igreja? É que nós somos uma geração Tomé. Eu preciso ver para crer. Se alguém te falasse: duvido, mentira. Tá aqui, ó, deixa eu te provar só. Eu não acredito, é isso? Nossa, aconteceu isso com Beltrano, nossa, aconteceu isso com fulano. Josafá viu um profeta dizendo que iria acontecer. Josafá então ele sai dessa guerra e ele volta para a tua casa. E quando ele volta para a tua casa, sabe o que acontece com Josafá? Deus livrou Josafá, não livrou? Só que Deus fala para ele: a minha ira se acendeu contra ti. Deus fala para ele: a minha ira se acendeu contra ti, Josafá. Por que você insiste em ajudar aquele a quem Deus quer aborrecer? Porque você insiste em querer estender a mão a quem eu já não quero mais? E Josafá, ele ouve aquela palavra, e vem uma sentença sobre ele: virá sobre ti, Josafá,
uma grande ira do Senhor, por causa da aliança que fizeste. Uma atitude para um rei bom, para um rei justo, para um rei fiel a Deus. Olha as consequências de uma atitude. Sim ou não, igreja? É uma atitude. Uma atitude dele está fazendo com que tudo isso aconteça. O profeta Jeú chega para Josafá e o corrige e diz: pare de alianças. E ele entende que a aliança dele tem que ser com o Senhor Jesus. E no meio de tudo isso, Josafá, ele é ameaçado por 3 reis. E quando Josafá começa a ser ameaçado por esses 3 reis, chega para ele a notícia de que ele vai perder Judá, de que ele não vai manter a cidade. Sabe o que Josafá faz? Josafá então busca socorro no Senhor. Josafá, é como se quando Deus falasse ali com Josafá rompesse aquela aliança. Josafá falasse: eu não vou mais buscar ajuda no homem, eu não vou mais buscar ajuda na mulher, eu vou confiar no Senhor. Nesta noite Deus está dizendo: eu quero fazer uma aliança contigo, eu quero ter um pacto com você, onde você não vai precisar ir atrás de ninguém, porque eu te socorrerei. E vemos então que Josafá, ele se dispõe a buscar o Senhor. Olha o que aconteceu com a vida de Josafá. Ele acabou de sair de uma guerra. Quando ele chega, ele já está entrando em outra. Mal tem tempo para respirar, já está entrando em outra guerra. E ele busca o Senhor. Só que Josafá tinha algo que nós precisamos aprender. Josafá sabia se humilhar diante de Deus. E a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Quando você se humilha debaixo das mãos do Senhor, Ele começa a te exaltar. Ele exalta a tua casa, Ele exalta a tua família. Se humilhar, que eu digo, diante de Deus, é você reconhecer quem é você. É saber que Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Ainda que eu queira isso, Senhor, eu confio em Ti. Quem está compreendendo isso? Isso é se humilhar diante de Deus, é reconhecer a grandeza dEle. Josafá o fez e disse: Senhor. E eu quero que você leia comigo aqui em 2 Crônicas, capítulo 20 e versículo 8. Você está no 2 Crônicas 18, vai para o 20 agora. O 20, versículo 8. Vamos para o versículo 7. 20, versículo 7. Diz assim: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel? E não adestes a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Josafá estava dizendo: Senhor, o Senhor prometeu. Você se lembra do que Deus já te prometeu há algum tempo atrás? Quem tem aí promessas que ainda não foram cumpridas, mas que você tem guardado dentro de você? E quantas vezes você pede sobre elas ao Senhor? Porque é algo que não adianta só a gente ter guardado, precisamos trazer a memória. Porque toda vez quando nós olhamos para a promessa, nós passamos o obstáculo que for, sabendo que lá na frente temos uma vitória. Sabendo, Deus me prometeu, eu vou chegar lá, eu vou alcançar. Então isso que eu estou passando é só parte do processo, é só a caminhada. A vitória já é minha, em nome de Jesus. Josafá, ele tinha, e ele mesmo disse:
Senhor, nós temos uma casa onde é tua, e tudo que o Senhor disse, essa casa foi edificada, e tudo que clamares nessa casa, o Senhor responderia. Quando Josafá falou isso dentro do templo, o povo se juntou a buscar, e levantou um outro profeta, e disse assim: Josafá, não temas. Sabe o que Deus está dizendo para você? Não temas. Não tenha medos, não te espante, porque a peleja não é sua. Nessa peleja não tereis de pelejar. Nessa guerra, Josafá, você não vai colocar o dedo. Nessa guerra você não vai fazer. Nessa guerra a única coisa que Deus esperava era que Josafá o adorasse, independente da situação. O que Deus espera de mim e de você é uma adoração constante. E nós vemos então que o Senhor foi e pelejou por Josafá. E enquanto Josafá e o povo adoravam ao Senhor, antes deles começarem a adorar o Senhor, Josafá tomou a palavra e disse: assim diz o Senhor, crede no Senhor teu Deus e estareis seguros. E crede nos teus profetas e prosperareis. Deus já estava dizendo para Josafá o que ia acontecer com a vida daquele povo. Como eles creram na palavra do profeta, haveria prosperidade, só que eles não imaginavam. Eram 3 nações contra eles. Diz a palavra do Senhor que enquanto eles adoravam, o Senhor criou uma emboscada e um foi matando ao outro. Quando eles chegaram, que era para guerrear, não havia mais ninguém. Todos já estavam mortos. A Bíblia diz: e nenhum escapou. E nenhum escapou. E diz a palavra do Senhor que quando eles chegaram, sabe a única coisa que eles tinham que fazer? Pegar o despojo. A única coisa que eles precisavam fazer era recolher as bênçãos que Deus já havia pelejado por eles. Nesta noite Deus está dizendo para você: se você permanecer firme, se você permanecer fiel, se você permanecer íntegro diante do Senhor, você não vai precisar pelejar. A única coisa que você vai fazer é se posicionar e pegar o despojo da guerra que o teu Deus vai vencer por você.